Olá pessoal, boa noite. Eu sou Alessandro Rubel. E eu sou a Cristiane Mazeiro. Boa noite. Hoje sem emoção, hein? Sem emoção. Mais um programa Consciência Empresarial, agora no novo horário, às 8h30 da noite. Cris, faz tempo que nós não falamos sobre o que é o programa Consciência Empresarial, né? O que é o programa Consciência Empresarial? Olha que legal, Ale. Hoje a gente tem uma mostra do que é consciência empresarial com alguém diferente do mundo que a gente conhece dentro das empresas. É um pouco ligado com a empresa, porque ele é um empresário, né, líder. No entanto, ele vai falar aqui pra gente o que é consciência sendo um líder dentro da empresa que é dele, né, Xuxa? Isso aí. Consciência empresarial, nós buscamos trazer exemplos positivos de liderança no dia a dia, na rotina de uma empresa. E agora na rotina de um meio de entretenimento. Exatamente. Né? Mas antes de apresentar essa pessoa maravilhosa aqui, que é o Xuxa, falar um pouquinho sobre a TV Conexa, nosso programa... Quer dizer, TV Conexa é nosso programa, não. A TV Conexa é uma TV Conexa interativa, 100% online, 100% digital. Então, você que está aí, compartilhe esse vídeo para que a gente possa interagir com mais pessoas. Toda segunda-feira, nosso programa 8h30 da noite é Consciência Empresarial. Na terça-feira é a Marina Vital. É isso? É isso. Programa Descomplica, falando sobre moda. Quarta-feira, nossa querida Zi, no programa... Saudade de vocês, Zi, olha. Falando sobre arquitetura, esqueci o programa da... E na quinta, qual que é o programa da Zi, o nosso diretor? Contemporânea Live, nossa querida Zi. Na quinta-feira, com a Samira Gali, nosso programa, qualquer diretor? Dicas de Ouro. Programação da TV Conexa. Então, compartilhe e assistam todos os dias aqui na TV Conexa. Não para de balançar a cadeira. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre o nosso querido Xuxa. Quem que é o Xuxa, Cris? Olha, o Paulo Rogério. Eu não consigo falar Paulo Rogério. Nem eu consigo. Ele não tem cara de Paulo Rogério, ele tem cara de Xuxa. É verdade. É, Xuxa. Muito bem-vindo no nosso obrigado. programa, é uma honra pra gente. Obrigado pelo convite. Tinha que ser, porque você é um exemplo dentro de Sorocaba de um empresário que faz o que ama, que gosta, ou seja, fez uma faculdade já voltada, né, para artes, é isso, Xuxa? Exato. E logo cedo já descobriu aí a sua habilidade para música, para cantar, né? A gente quer saber um pouco mais sobre isso, mas ouvindo de você. Mas antes, Ale, nós temos que falar sobre... Charme no detalhe. Essas flores maravilhosas aqui que embelezam o nosso programa toda segunda-feira. Charme no detalhe com quem que faz? É a Denise, é uma artista que faz esses arranjos incríveis. Isso é uma arte, né? Porque eu nunca vi nenhuma floricultura, porque não é floricultura. Isso daqui é um ateliê de arte. É maravilhoso. Esse é o olhar que a gente vê a diferença. E o nosso cenário aqui com a Cinema Decora, a Lili, também trazendo todo esse cenário bacana para nós desde o início, apoiando nosso programa. Gratidão, Lili, gratidão, Denise, pelo esse apoio do nosso programa toda segunda-feira aqui, né? Sim. Xuxa, agora a gente, muito bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. E a gente quer saber o seu segredo, Xuxa. Como que eu posso perseguir o meu sonho, ser feliz com aquilo que eu faço e concretizá-lo? Porque dizem que no Brasil é difícil viver de música. Realmente. Mas a gente quer saber, né, como que foi que começou tudo isso daí? Exatamente esse é o ponto, né? O segredo de como perseguir um sonho. A primeira coisa, eles estão me assistindo inclusive, é a ajuda da família. Eles nunca me falaram um senão por eu querer ir por esse caminho, diferente das outras pessoas, das outras crianças da escola. Quando eu falava, eu quero cantar, né? Eu quero ter uma banda, eu quero fazer eventos, eu quero estar num palco. Eu nunca tive nenhum segundo de desapontamento. E se eu não tivesse essa base, provavelmente eu não teria coragem de fazer as outras coisas que eu acabei fazendo. Faculdade, conservatório, estudar a parte técnica, depois estudar a parte empresarial, ver como funcionava, como podia transformar o meu sonho num negócio viável, que realmente não é fácil viver de música. Mas eu vejo uma segregação muito grande no mundo da música. Você tem o entretenimento, que é o que eu faço,
e você tem a parte cultural. A parte cultural realmente é muito mais difícil. Conta pra gente essa diferença de entretenimento. No entretenimento a gente lida com eventos corporativos, eventos sociais, então casamentos, formaturas, etc. Então, basicamente são músicas de outras pessoas, então todas as músicas covers. E mesmo na parte cultural, algumas pessoas ainda podem fazer a parte cover, né? Imitar alguém, tocar a música dos outros, mas a parte cultural é muito mais ligada com a música autoral, que eu também tenho, na verdade. Eu tenho essas duas. Eu não sabia. Isso não estava lá. Não Essa parte não tinha. Na verdade, qual foi o pensamento logo no começo da banda? Nós temos que ter algo para nos manter, né? E que dá prazer também. Não é só porque não é a minha música que não me dá prazer. O meu maior prazer, na verdade, é estar em cima do palco, as pessoas felizes cantando. Essa é a minha ideia de felicidade. Essa é a minha ideia de felicidade. É isso que eu vou atrás, eu acordo pensando nisso. E sendo a minha música ou não. Então, eu tenho essas duas saídas muito legais. Eu tenho a banda, que faz a parte empresarial, realmente profissional, horário, procedimento, etc. E eu tenho a minha parte de compositor. Então eu tenho minhas músicas, estou gravando nesse momento, faz um tempo, porque é um processo, né, um work in process, na verdade nunca vai acabar. É sempre no processo, sempre no processo. E tá quase 2 anos gravando já o CD, está quase finalizando aí. E essa é a parte realmente cultural. No final você vai ter que dar uma palhinha. Mesmo sem instrumento, sem nada, porque a gente sabe que ele canta muito, né? Vai ter que dar. Nós vamos fazer você pagar esse mico aqui. Não é mico, né? Você está acostumado mais já. Mais ou menos. Essas duas saídas, né? E o empresarial, a parte de entretenimento disso tudo, realmente me realiza como pessoa profissional, mas também em cima do palco. Então, assim, as pessoas que me conhecem há um tempo atrás, eu sempre toquei rock and roll, né? Então, lá em 2000, lá no Catraca, eu tocava rock and roll, rock. Então, quem me conhece dessa época, inclusive o Rafael conheceu, mas o que acontece quando você tem que cantar um sertanejo, que não é uma coisa que eu escuto no meu carro, um funk, etc. Eu falei, se as pessoas estão felizes, eu estou muito feliz de cantar, não importa o que seja. Na parte técnica, musicalmente, realmente é totalmente irrelevante. Porque são coisas feitas para consumo rápido. É como se fosse uma comida do McDonald's. A música é feita para ser consumida em 2, 3 meses no máximo. Então, até para mim é bom. Então, eu já consumo e já nunca mais preciso cantar aquele negócio. Porque na parte de prazer, eu estar em cima do palco cantando uma música que eu não gosto, mas as pessoas estão felizes, eu me satisfaço. Ô, Xuxa, mas você contou pra gente, quando a gente foi bater um papo contigo, que você começou muito cedo. Sim. Com 17 anos, você já tinha sua banda. Exato. Né? E aí você contou um segredo. Olha, eu era tímido, eu não ia pra frente. Verdade. Fala um pouco sobre isso. É verdade. Até mesmo para incentivar as pessoas que ainda não têm uma carreira definida, mas têm vontade, né, de ir para essa área. Fala um pouco pra gente. Não só para quem está na área da música, mas às vezes se aplica isso muito bem. Com As certeza. pessoas têm uma timidez muito grande. Né? E não assume o papel de liderança, mas tem toda a habilidade para ser um líder e falar, não, eu tenho receio, mas a gente viu isso muitas vezes, né, de pessoas que têm a habilidade e tal, mas não coloca à prova a sua habilidade. Fala um pouco de você. Essa história é muito legal. Eu tenho a banda Silverhawks, eu sou um dos fundadores da banda. Ela é de 2000 aproximadamente. Eu comecei uma conversa com 2 amigos meus. Na época, eu cheguei para eles, já eram músicos famosos da cidade, todo mundo já conhecia eles. Olha, eu quero formar uma banda. Os caras, legal, então vamos lá. Nós formamos a banda e nós começamos a tocar no Catraca, que era um bar espetacular de Sorocaba. Acho que quem tem mais de 30 anos aí lembra. E eu era muito tímido, nunca tinha realmente tocado profissionalmente antes daquilo. Eu tinha feito algumas apresentações na escola, que eu tinha 16 anos, eu estava finalizando ainda, muito né? Novo, né? E eu, que sou vocalista, eu sou um dos vocalistas da banda, na época eu era o único vocalista, eu mesmo não falava no microfone, eu cantava, aí eu baixava a cabeça, ficava de lado, e o baterista, que é o Rodrigo, que também deve estar assistindo, que é o primeiro baterista da Silverhawks, ele que falava, boa noite pessoal, ele que interagia com as pessoas. E eu fui aprendendo, fui entendendo como funcionava, qual que era aquela dinâmica. E
tem tudo a ver com liderança. Não é porque eu sou o vocalista que eu sou obrigado a falar, não é isso. Eu senti a necessidade de comunicar. Não são todos os vocalistas que são os frontmen de verdade, eles estão lá para cantar. Tem vários exemplos de várias bandas. O Eagles, por exemplo. O cantor principal do Eagles é o baterista, que é o cara que cantou o Hotel California. Então ele é o cara principal, né? Ele é o principal. E é legal que o Eagles, na verdade, tem vários principais, mas ele é o cara que cantou a música do Eagles, assim, que todo mundo conhece, que explodiu, né? Mas eu senti a necessidade de ser o líder, de falar, de comunicar, e isso não só em cima do palco. Eu também tinha essa diferenciação na hora de tomar as decisões. Eu era muito novo, o Rodrigo tinha, vou chutar, não lembro exatamente, acho que tinha uns 25, entendeu? Então eu estava com 16, pelo menos uns 23 anos o Rodrigo tinha. Então na hora da tomada de decisão eu também me retraí um pouco. Então foi muito legal nas duas áreas, tanto na apresentação, enquanto na tomada de decisão, impor as ideias e o principal. Quando eu colocava algum tipo de ideia, alguma ideia dessa, se eu não soubesse explicar o porquê que essa ideia era boa, ela nem passava, principalmente por causa da idade. Então eu descobri que eu, tendo embasamento pelo que eu estou falando, provavelmente ia ser muito mais benéfico a ideia passar. Então assim, eu criei maneiras de me expressar diferentemente do que eu falava antes. Mas como que você acha que foi consolidando efetivamente a tua liderança? Você foi conseguindo... Vamos mudar uma pergunta. Mas essa pergunta é muito boa. Eu posso responder. Mas junto com ela. Tá. Como que você destacaria as principais qualidades de um líder e como que você foi construindo a sua liderança com essa equipe? Acredito que aproveitei demais as ideias do grupo em si. Então eu escutava o que as pessoas tinham para falar, primeiramente. Era interessante entender os diferentes pontos de vista. Você acaba tirando uma média daquilo. É lógico que algumas ideias vão se sobressair. Falar, isso aqui a gente tem que seguir porque... Não é porque é o óbvio, mas é porque a gente precisa fazer isso. Então, em cima das necessidades, das ideias em conjunto. E eu acho que eu comecei realmente a me impor através, primeiro, até das horas trabalhadas. O quanto eu me dediquei a Silverhawks. O quanto eu me dediquei, depois, futuramente, à banda Musics. Eu me dediquei demais, de alma, coração, e eu sabia que aquilo era a minha empresa. Essa é a minha empresa, eu vou sobreviver disso. Então, assim, a liderança... Tinha quantos anos quando você pensava assim já? 18 anos, aproximadamente, uns 2 anos que eu fui amadurecendo essas ideias. E, querendo ou não, da parte assertiva também, a partir do momento que eu comecei a acertar, as ideias deram certo, nossa, isso aqui está funcionando, os outros integrantes falavam, o cara está falando coisa que realmente está funcionando. Não somos nós. Faz sentido. Que fez sentido, deu certo, funcionou. E é muito engraçado a gente fazer isso com o repertório. O repertório é simplesmente um pedacinho do show. É um micro pedacinho. É um detalhe o repertório. Mas quando ele dá certo, ele se transforma num show. Pô, eu gostei muito do seu show. Ele está falando do repertório. Ele está falando da dinâmica. Ele está falando de eu falar com as pessoas. E aí quando você imagina que você acertou uma célula, que foi uma música, que a pessoa ficou apaixonada por aquilo, você vê, foi tão assertivo que as pessoas começam a dar mais crédito para o que eu estava falando. Mas é muito legal. Para você ter respeito das pessoas, porque a gente sabe que até dentro das empresas, né, tem pessoas que são mais fáceis de lidar e tem pessoas que são um pouco mais complexas. Sem dúvida. Aquelas que são mais disciplinadas, as que são indisciplinadas. Sem dúvida. Como que você lida ainda mais no meio artístico? Ainda mais no meio artístico. Tem as pessoas que falam, tem um ensaio, vai chegar, você marca uma hora, chega não sei que horas. Como que você lida com isso? Como você lidou com isso? Tem alguma... Para ser sincero, eu estranhei quando eu entrei no mundo da música, do entretenimento, a falta de comprometimento com o horário. É uma coisa que me deixava maluco. Porque eu me dedicava tanto àquilo, e me dedico ainda, eu sempre cheguei meia hora antes, 15 minutos antes que seja, eu nunca consegui atrasar para um ensaio. Eu nunca cheguei no ensaio, ou uma ou duas vezes, por muita coisa que eu tenha feito, com música sem ter realmente vivenciado aquela música, sem saber aquela letra, entender aquele processo. Porque assim, é muito fácil, quem não é músico, imaginar, o cara está cantando a música. Não,
tem um processo, tem um procedimento. Eu escuto a música, eu entendo a letra, eu percebo quais são as entonações. Tem que ter uma disciplina. Disciplina total. Eu não entendia a falta de disciplina. Era uma coisa que eu sempre detestei. Então, ao passo do tempo, quando a banda foi se tornando profissional, quando nós tínhamos vários compromissos reais, profissionais, quando a gente tinha que prestar conta, pô, eu vou fazer um casamento, você presta conta para o seu cliente. Por que aquilo não ficou legal? Por que, então eu tenho que prestar conta. A partir desse momento eu imprimi os procedimentos. Ensaio, tem horário específico, tem o dia específico, todos os meses tem que ensaiar. Independentemente se tem música nova ou não, nós vamos melhorar o que ele já tem. Horário de passagem de som, que é a montagem antes do evento. É um horário fixo. Se atrasou, você tem as suas multas. Como uma empresa, se atrasou, você não vai receber integral, você não está trabalhando, né? Então, logo no começo lá, eu coloquei lá 10% de multa. Se atrasou para a gente sair para uma outra cidade, eu marquei 5 horas, o cara chegou 5h30, 10, 15% do cachê dele já ia embora. Eu comecei pela dor, mas depois eu transformei isso em liderança, em exemplo. A pessoa sabe que eu chego meia hora antes lá, eu mostro para ele o que eu faço meia hora antes lá. Tem que ter coerência, né, com o que você faz com o que eu faço. E o que você diz, né? Sim. Com a tua equipe. Não, sem dúvida alguma. E é legal porque hoje eles chegam 10 minutos antes. Então eu já estou lá, mas eles 10 minutos eles já estão lá. Dificilmente alguém chega atrasado, e se ele chega atrasado, é alguma coisa que realmente é um problema. É uma coisa que saiu do controle, não é o cara, eu vou chegar mais tarde, de jeito algum. É algum problema que realmente aconteceu, totalmente viável. Esses dias mesmo aconteceu. Nós temos um programa, um sistema de gerenciamento dos eventos. E esse sistema, todos os músicos têm acesso aos resultados. Então, por exemplo, nós vamos fazer um evento, um casamento, tal hora, tal dia, tal local. E assim, um dos músicos olhou errado. Ele realmente olhou, e depois eu vi o que ele fez. Ele apertou um botão que realmente estava no lugar que eu tenho que mudar, que não está legal, e ele apertou nesse botão e ele viu errado. Então ele viu o horário errado. Ele percebeu que estava errado, me ligou, nós já estávamos quase saindo, ele não estava lá ainda. Falou, desculpa, eu vi o horário errado, eu vou com o meu carro. Pode ir porque você tem horário. Então, assim, eu não precisei falar nada. Ele já assumiu uma responsabilidade. Pronto, ele já sabe disso. E depois eu acertei com ele, falou, realmente, estava errado, eu vou consertar isso porque comunicação errada é problema meu, não é dele. Se está errado lá, o problema é meu. Ou seja, é uma empresa. Cris, deixa eu só falar aqui que tem um pessoal entrando, bastante gente ótimo, entrando. legal. Pessoal, boa noite. Simone Martinez, Lucas Gomes, acompanho vocês sempre. Boa noite. Manda um aê aí, isso, um alô. Lucas, gratidão pela sua participação sempre conosco aqui. A Giovanni, boa noite. Ale e Cris, boa noite. Boa noite. Aloísio, boa noite, Alessandra e Cris, linda como sempre, esse homem apaixonado. Daniela, estamos boa noite. Também sou apaixonada. Vitor, obrigado pela participação aí, está entrando com a gente. Marina Vital, tem algumas perguntas aqui, quem mais? Tá? Jarbas Duarte, eu sou jornalista, boa noite. O Jarbas. Show, a banda do Xuxa, é o Jarbas, deve te conhecer aqui, né? Grande Jarbas. Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui, Xuxa, vamos pegar o Lucas, acho que eu vou falar da Daniela primeiro, porque a Dani falou de um tema que você trouxe logo no início, né? Pergunte ao Xuxa, por gentileza, qual o papel dos pais dele na escolha de sua profissão de músico? Super legal. Ele recebeu apoio do pai patrocínio, ou recebeu críticas e desmotivação? Ao contrário, os dois sempre adoraram, os dois eles sempre gostaram de música. Engraçado que eu estudei no Salesiano minha vida inteira praticamente, lá tinha muita música, eu cantava na igreja. Desculpa, a gente vai ter que cobrar patrocínio do Salesiano aqui. Salesiano. Tinha muita música. O lugar é maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Eu sempre lembro com saudade do Salesiano. Sempre tive muita música. Professora Ademar, professora Malvina. Sempre fiz parte... Malvina foi professora da minha filha. Verdade, a Malvina foi minha professora. Caramba. E a coordenadora do coral do colégio. Eu quis participar logo cedo. Então, eles já sabiam dessa minha ideia de gostar da música. Então, eu já tinha essa predisposição. Quando eu decidi realmente... A primeira coisa que eles falaram, que eu acho que é muito importante, essa é a dica principal. Estude. Então, você quer ser músico, você vai estudar. Músico, ao contrário do que é a crença popular, que é o cara que não faz nada. Não, ao contrário. É o cara que ele vai ter que estudar o dobro das outras pessoas, porque o cara vai falar que você não estuda ainda. E para você realmente se destacar, você tem que ser bom.
Porque mediano tem um monte. Isso Vai que ter eu queria até embarcar junto uma pergunta aí. Onde o talento, por exemplo, é superado pela técnica ou a técnica supera o talento? Existe? Porque tem pessoas como o Romário, por exemplo, né, que ia lá e fazia o gol, não sei o quê, e não treinava quase e tal. Existe isso nesse meio aí? De repente, se a pessoa for muito sortuda, ele até pode, mas assim, se o músico não tem técnica, ele vai ter que ter outro subterfúgio para modificar para tirar a atenção da falta de técnica dele. Eu vou dar uma dica para vocês, inclusive noivas que estão assistindo. Quando você assistir uma banda que tem assim milhares de funcionalidades, e o cara trocando de roupa, e o cara desce do teto, perceba que alguma coisa ele está escondendo, ele não sabe tocar, tá? Porque eu me formei músico, eu sou músico, então eu vou fazer a melhor música que está ali. É lógico que tem a parte visual, linda, maravilhosa, sempre tem, mas a minha base, o meu foco é a música realmente. Então, não dá para você fugir da técnica de ser um bom músico, de se apresentar bem, não dá para fugir. A música é uma coisa muito verdadeira. É engraçado que quando ocorreram nos anos 90 nos Estados Unidos, descobriram uma dupla que estava fazendo playback muito famosa, uns rappers, agora esqueci o nome deles, ficaram super famosos no mundo porque eles descobriram porque eles estavam fazendo playback. Não eram eles que cantavam nos shows. Você lembra deles? Ficou famoso pelo erro dos caras, entendeu? Então, quando você vê um negócio desse acontecer, como você vê que a técnica é importante. Por falar em técnica, o Lucas Gomes, que ele é músico, ele fala o seguinte: sou músico, também toco clarinete na minha igreja e gostaria de saber como está o mercado hoje. Já tive o sonho de tocar em grandes apresentações e viver só disso, mas não sei como está o cenário música clássica. Música clássica. Você tem grandes bandas, grandes orquestras no Brasil. Geralmente orquestra ganha-se muito dinheiro com orquestra. Então, um músico de orquestra ele ganha um dinheiro considerável. Só que para você entrar numa orquestra, por exemplo, que é a Neozesp, em São Paulo, que é uma das principais, né, do Brasil, é tão concorrido quanto você entrar numa USP, Unicamp e as melhores faculdades do mundo, não só do Brasil. Porque o cara que entra lá realmente é um cara extremamente qualificado. A Sinfônica de Campinas também. Sim, são, assim, são empresas, não são umas bandas de música, não são empresas para você entender um processo seletivo não só técnico, não é só tocar, não. Você tem a parte teórica, você vai ter que fazer umas provas, entrevistas para ver o seu conhecimento musical, para ver se você tem condição de viver em grupo. Porque você imagina uma orquestra, são 27, 35, 40 músicos, você tem que saber viver em grupo. Então o cara vai fazer uma entrevista com você, o processo seletivo é extremamente difícil. É um trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe. Aliás, muito mais do que qualquer empresa, né? Olha, que absurdo, a dependência do... Totalmente dependente. O cara errou do outro lado lá, você está errado. Você está errado também. Já aconteceu isso de um cara da sua equipe ali errar uma nota, e vocês terem todos uma os shows falha acontecem. A gente, o engraçado é como lidar com o erro. Porque a gente lida com o erro ao vivo, na hora. Ai, conta pra gente. É muito gostoso, eu adoro. O baixista da banda, o Fio, deve estar assistindo, ele fala uma frase de um outro amigo nosso, o baixista também. Ele falava assim que o professor dele, que é o Cezinha, baixista, grande amigo nosso, de uma outra banda também, que é espetacular. E o baixista nosso, que é o Fio, ele fala assim, o Cezinha falava pra ele: quando você for errar, erra com gosto, tá? Não fica lá olhando assim, não, erra com gosto e assim, você tá errando, mas você tá errando com gosto e não mostra para as pessoas que você tá errando. Como que é errar com gosto? Erra com gosto. No caso dele que é baixista, não, erra com gosto e olha como se tivesse certo, você vai acertando aos poucos. Porque o cara errar 2, 3 notas, pra gente é totalmente perceptível. A gente que é músico, tô em cima no palco, todo mundo percebe. E pra gente é coisa engraçada. A gente vira piada entre a gente, né? A gente olha pra ele, tira sarro dele, ele tira sarro da gente. Pra quem tá lá embaixo, se a pessoa for bom de ouvido, ela vai perceber. Mas o resto das pessoas não sabe nem o que tá acontecendo. Não, mas num casamento, você imagina a pessoa tá comendo, tá bebendo, tá se divertindo, ela não tá nem percebendo o que tá acontecendo lá. Pra ela, o importante é o show final, né? Isso é uma coisa bacana, porque nas empresas o erro é muito condenado, né? Não que você não deva evitá-lo, né? Mas lidar com ele de uma forma diferente é muito importante. O erro, esse erro que nós estamos falando, é o erro não pela falta do treino.
Quando o cara, num ensaio, por exemplo, né? O ensaio nós estamos ensaiando, o erro acontece. Depois que ela está perfeita, se a pessoa erra porque ela esqueceu, porque a displicência, isso eu cobro. Falo, ó, a gente ensaiou, você tem que saber isso aqui. Agora, quando é erro, às vezes ele está tocando lá e o dedo escorrega, se ele tocar 1 centímetro para lá, já errou, já é uma outra nota. Isso é totalmente... São coisas que a gente releva totalmente, dá risada e vira piada, ajuda muito no clima da empresa, o clima ficar gostoso. Xuxa, se eu chamasse tua equipe aqui, falasse assim, quem que é o Xuxa? O que você acha que eles falariam a seu respeito? Pode escrever aí, quem tiver daqui, pode escrever. Fala aí, filho. Então, nós estamos te ajudando. Ó. Provavelmente eles vão falar que eu sou uma pessoa divertida, eu me divirto bastante, eu utilizo muito as nossas viagens, acho que todo mundo da banda utiliza, pra gente se divertir, porque não é fácil viajar constantemente, não é gostoso viajar constantemente, e se torna extremamente prazeroso estar junto com as pessoas ali, dá muita risada, a gente dá muita risada, nas viagens, o antes e depois das viagens eles são espetaculares. Então, provavelmente eles vão falar que eu sou uma pessoa divertida, relativamente divertida. Eu faço muita piada, eu brinco bastante. Eu sou extremamente duro com algumas coisas que eu acho que tem que ser horário. Eu não suporto tipo de atrasos por qualquer motivo que não seja os necessários. Relativamente organizado, eu tenho uma organização legal. Eu coloquei uma organização na banda, que é uma coisa que não é comum em bandas. Então, eu tenho um sistema de gerenciamento de banda, eu mando as mensagens de uma maneira organizada, às vezes escapa, sim. Provavelmente essas coisas que eles vão falar. E aí, que vamos interagir um pouquinho aqui, que o povo está entrando, está mandando... Que ótimo. O Alex Moeco, parabéns, Xuxa, por esse trabalho na escola, na banda, Obrigado, music, ele gosta pra caramba de você. O Rodrigo Krieger, né? Esse nome é super difícil para eu pronunciar todas as vezes aqui. Nosso Ouvi, isso faz... ele está sempre aqui conosco. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. O Giovanni Silva mandou outra pergunta aqui. Cris Ali, sensacional conexão empresarial. Já me tornei fã, só está faltando a carteirinha. Obrigado. Gentileza perguntar ao Xuxa o que inspirou o gosto genuíno dele por música, né? Xuxa hoje é cantor e empresário do ramo de entretenimento, muito bem sucedido. Como foi o início da carreira dele? Então, o que te conectou, né, pelo gosto da música desde pequeno, né? Engraçado, eu comecei a cantar na igreja, na verdade não por querer cantar na igreja, é porque era um dos únicos lugares que eu podia cantar, né? Comecei a cantar lá, então, olha, que legal, eu posso cantar aqui. E eu me desestimulei um pouco, até comentei com vocês, porque no lugar que eu cantava, as pessoas... Não que eu tinha necessidade que as pessoas fossem profissionais, mas eu não via tanto amor quanto eu tinha. Nossa, eu queria cantar certo, as pessoas não estavam aí com a qualidade. Elas queriam... Tudo bem, tem o aspecto de Deus, ele queria fazer uma projeção da voz dele para Deus, ok. Mas eu queria que as coisas fossem mais perfeitas. E eu comecei a perceber a partir daí também a minha própria liderança. Que eu ia ser muito difícil de ser comandado. Porque eu queria melhorar as coisas, mas eu não podia. Eu não era dono da banda, da parte da igreja. Então eu falei, nossa, vai ser difícil eu ser comandado por alguém. E é uma dificuldade muito grande. Logo depois disso, eu cantei numa banda de baile, que são os meus grandes amigos aí na Sexta Dimensão. Uma grande banda da nossa região, eu fui comandado, ali eu fui realmente aprendendo como ser comandado, para que eu também pudesse transmitir isso para minha banda futuramente, né? Eu fiz uma grande escola ali, eu aprendi demais. Essa pergunta tem a ver com o que ele falou, como eu comecei. Então eu comecei na igreja, formei a banda Silverhawks, a gente começou a tocar nos barzinhos, foi muito gostoso. Foi uma época alucinante do rock and roll, foi maravilhoso tocar no Catraca. Fizemos aberturas de vários shows famosíssimos, o Titãs, o Capital Inicial, Jota Quest, a Ivete Sangalo, Roupa Nova, etc. E aí eu também, nessa mesma época, eu cantava nessa outra banda como funcionário. Lá eu aprendi como que é gerenciar uma banda, gerenciar pessoas, porque na Silverhawks nós éramos em 4, 5 músicos. Lá na Sexta Dimensão, nossa, eram quase 10.
Aí tinha a empresa de som, que a pessoa também comandava, o Márcio, que é o proprietário, comandava. Então você imagina, a Silverhawks ia tocar num barzinho, para 4 ou 5 pessoas ali, e a gente, eu e os músicos ali, a gente se acertava. Agora na Sexta Dimensão, o Márcio comandava 10, 15 músicos, mais 5, 6 pessoas lá na parte técnica, mais lidar com o cliente, assim, na hora que eu vi o que esse cara fazia, eu falei, eu tenho que estudar, eu tenho que entender o que esse cara faz, porque não é que nem eu estou fazendo na Silverhawks. Silverhawks eu chego, ensaio, toco, vou embora, pego meu cachê e vou para casa. Agora na Musics, que é a minha banda de casamento, não. Eu vou começar a conversar com a noiva um ano antes. Começar a fazer contrato, começar a fazer orçamento, começar a entender o que ela quer, o que ela não quer. Aí nós temos uma reunião só de repertório, uma reunião só para falar de som, uma visita técnica, etc. Ou seja, uma empresa. É uma empresa, né? E foi nessa época aí, que no comecinho, que virou Xuxa, porque ninguém sabe por que é Xuxa, né? A gente descobriu depois, quando a gente foi falar com ele. Né? Foi nessa época que eu deixei o cabelo crescer. Conte para o seu fã-clube. O Rafael Dourado? Eu deixei o cabelo crescer, meu cabelo ficou no meio das costas aqui, aí alguém foi zoar, na verdade. O Xuxa, eu fiquei bravo. E aí você não pode ficar bravo. Ficou bravo com o apelido, vai pegar. Então pegou. A partir do momento que eu fiquei bravo, pegou o apelido e ficou. Mesmo depois que eu cortei o cabelo, ficou. Aí eu mesmo me apossei dele, né? Do apelido. E aí eu levo até hoje. Xuxa, ficou. Então, aproveitando essa pergunta, a Marina Vital, que tem um programa de terça-feira. Obrigado, Marina, pela participação. Boa noite, pessoal. Você está aqui por causa da Marina. grande. Convidado e programa top. Xuxa, compartilha com a gente como você organiza e motiva a banda Music. Um bom líder constrói uma equipe de sucesso. Os ensaios, eles são uma pequena parte do que a gente faz para motivar as pessoas. O próprio show é um motivador. Um churrasco pode ser extremamente motivador. Uma pizzada. 10 minutos antes do show pode ser extremamente motivador. Eu aprendi, através dos anos aí, que tem algumas coisas que você não diz. E eu vou dar um exemplo que para mim foi muito forte e mudou. Duas coisas que para mim mudaram a banda. Quando eu tinha uma cliente, uma noiva, que era problemático, eu me estressava e passava isso para eles. Às vezes informalmente e às vezes totalmente formal. No sentido, perdão, às vezes indiretamente e às vezes totalmente diretamente. Eu chegava e falava, nossa, essa cliente está complicada, está difícil. 15 minutos antes de um evento. A noiva está brava, que não sei o que lá, que alguma coisa aconteceu. Isso transparecia, isso chegava até eles e eu via isso estragar o show. A primeira coisa que eu fiz, eu nunca mais comentei de absolutamente nada, de nenhum problema para eles, eu nunca passei problema meu para eles. Às vezes eu faço isso depois de um show, falo, aconteceu isso, tal, a gente precisa melhorar nisso, ou algum outro profissional deu alguma mancada que gerou um desconforto na noiva e que a gente teve mais dificuldade de fazer o entretenimento do jeito que a gente sabe. E às vezes eles ficam sabendo disso. Essa foi uma coisa que eu aprendi. As minhas problemáticas não podem ser transportadas para eles. Filtrar mesmo. Filtrar. Eu filtro e eles vão fazer um show. Às vezes eu estou desmotivado ali por causa de alguma coisa que aconteceu, eles acabam me motivando, através da alegria deles de tocar. Porque é maravilhoso ver os caras tocando. E eu me sinto privilegiado de estar no palco, eu fico no meio do palco. Eu vejo o rosto, a cara de todos eles. Eu como cantor e proprietário da banda, eu sou o maior fã da banda. Eu sou a única pessoa que realmente vê a banda do jeito que ela é. Porque eu estou no meio deles. Que bárbaro. Eu escuto eles de verdade. Parte, eu faço parte, eu estou ali no meio. Eu, como sou cantor da Musics, eu não canto o show inteiro. Eu tenho muitos momentos que eu estou assistindo. Eu estou assistindo. Eu estou entendendo o que eles estão fazendo. Que delícia. E é muito legal isso, eles me contagiaram. Né? E a outra coisa, uma coisa tão simples, tão boba, que eu aprendi depois de muito tempo, infelizmente, demorei para entender isso. Tem uma dinâmica de casamento que é assim, poucos, mas alguns buffets, eles têm uma ressalva com banda, e isso muito por culpa das bandas mesmo, de você não ter um tratamento respeitoso com os buffets, que eu procuro ter com todos os profissionais, mas com os buffets que são o nosso contato direto durante a festa,
E então criou-se com algumas um melindro assim, com poucos. Então o que acontecia? A gente chegava no evento, então, para a pessoa que está aí para entender que não sabe a dinâmica do casamento, vamos imaginar que a cerimônia é às 8 horas da noite. A minha equipe do som vai chegar aproximadamente meio-dia. Eu, com a banda, nós vamos chegar por volta de 5, 6 horas da tarde. Nós vamos montar para que tudo, 8 horas, está tudo pronto. Então você imagina, a gente chega lá meio-dia, depois às 5. Você vai ter fome? Você quer comer? Então a gente monta o som, a gente passa o som e a gente quer comer. E aí o buffet fala, não, daqui a pouco. Ah, não sei o que lá. Não tem. Então assim, gerava um desconforto tão grande. A gente ficava tão nervoso. E não era assim porque eu estava morrendo de fome, não é isso. É porque já dá na hora de eu comer. Eu respeito, está no contrato, etc. E aí eu comecei a levar um lanche pra gente. Então, o que a gente faz? Logo depois que a gente monta e passa o som, a gente passou o som. Tem esse momento até começar o casamento, eu dou um lanche pra ele, a gente come o lanche. E assim, a gente fica tão feliz. Uma coisa tão simples, bobinho, um lanchinho, acabou. Todo mundo está super feliz. Eu aprendi isso depois de muito tempo. Eu tive um gasto maior com isso, mas eu não me importo. Eu quero. Vale muito a pena. É um investimento. São os cuidados, né? Que o líder tem que ter com a sua equipe que faz certeza. Total diferença. Eu não encaro isso, eu não coloco. Na minha planilha não está escrito custo. Tudo que é custo não tem retorno. Isso para mim é investimento. Se eu trabalhar isso como investimento, quer dizer que as pessoas vão ficar felizes, eu vou ter um show melhor ainda, as pessoas vão ficar cada vez mais felizes. Por isso que você consegue viver de música, não é? Provavelmente. Porque a abundância existe em todos os lados aí, não é só para você. Investimento e custo tem uma diferença absurda. Absurda. Isso às vezes é psicológico, né? Você fala custo, você fica triste. Investimento, você fica feliz. Investimento quer dizer que vai ter algum retorno. O Vitor Goldberg, você conhece ou não? Aê, pô, 100% dedicado. O Vitão toca na Silverhawks comigo já faz longos 10 anos aí. Vitão, grande empresário também. O Aloysio mandou uma pergunta bacana aqui. Eu tive o prazer de ouvi-los recentemente, lá na nossa grande festa. Vocês são feras mesmo. Além do repertório, como vocês reciclam como grupo? Como é que vocês reciclam como grupo? O teste nosso, as nossas principais testes, eles acontecem durante o evento mesmo. A gente toca as músicas e eu vou tendo esse termômetro interno, esse feeling, não só eu, mas o pessoal da banda. Essa música não está funcionando. Essa música está funcionando demais. Semana passada, esse sábado agora, terminou o show, a gente sentou para tomar um ar ali, porque o show é muito intenso. Sentamos para tomar um ar, o saxofonista Jodinei chegou para mim e falou, essa música, ela tá brecando o show. Vamos colocar em outro lugar. Então, assim, isso é uma reciclagem que, de repente, o cliente não percebe, porque ele já casou, ele não vai escutar mais. Mas o próximo, nós vamos perceber que mudou a nossa relação do repertório com o que está acontecendo lá. Então, essa, para mim, é a principal reciclagem. As outras são, eu assisto muito show, eu vou em show, eu entendo o que está rolando, eu escuto rádio, as rádios que eu nem gosto, eu escuto, eu tenho que escutar, eu tenho que entender o que está funcionando. Eu vou nos barzinhos, eu vou nos botecos, eu vou onde tem. E pesquisa na internet. Então, os trending topics, no site de letras. Então, quase todas as bandas fazem isso. Você entra no site de letra, quais são as letras mais puxadas, que são as músicas que as pessoas mais querem ouvir. E muito também vai de reciclar o que está acontecendo através dos clientes. 4 meses antes eu faço uma reunião com os noivos para saber o que eles querem e o que eles não querem. Ali é um super termômetro para eu entender se o repertório está de acordo ou não, ou se eu tenho que mudar alguma coisa. E às vezes os pedidos deles são deles, mas entram no repertório. Tem vários exemplos. A pessoa pediu uma música que eu nunca tinha... Nossa, eu nunca pensei em colocar isso no repertório. Eu coloquei, deu certo, deu tão certo, a gente fica super feliz de tocar e a pessoa adora e está até hoje no repertório. Cara, tá muito legal esse papo, mas o Vitor já passou aqui 2 vezes. 3 vezes já. 3 vezes. Eu só preciso... Acho que a pergunta da Dani que é bem legal. Bom, vamos lá. Eu queria fazer uma outra pergunta também pra gente fechar. Faz a pergunta. Não, faz a pergunta, lógico, o internauta tem prioridade. Bom, pergunte a ele, por gentileza, se ele já realizou o seu sonho, pessoal e profissional. E se ainda não, qual o seu maior sonho ainda não atingido?
Outra pergunta. Ele sabe se o sonho dele é o mesmo sonho de toda a banda? Isso é muito legal, porque essa Genial. relação Legal, sua super favor, genial. né? Maravilhoso. Aliás, é uma analogia dos seus líderes para com os seus liderados, né? O Sim. quanto que os líderes sabem qual o sonho da sua equipe. Como que Vai eu lá, Xuxa. percebo, né? Qual é o termômetro, né? Eu não realizei e espero não realizar meu sonho, porque na verdade quando eu realizo uma coisa, eu já faço uma outra em cima. Se eu falar para mim mesmo, eu já realizei tudo que eu fiz, tem alguma coisa errada, tem mais alguma coisa que eu preciso fazer. O meu primeiro sonho era ter uma banda que tocasse num bar. Eu tive essa banda que é a Silverhawks. Quando eu toquei no bar, eu falei, eu preciso mais alguma coisa. Meu sonho é abrir um show importante. Nós fomos e abrimos o show dos Titãs, o nosso primeiro show grande, 13.500 pessoas no Recreativo. Uma loucura, né? E quando eu cheguei nisso, eu falei, pô, legal, mas agora eu quero ter uma banda que seja rentável, muito rentável. Isso eu estou trabalhando ainda. Então, assim, está dando resultado. Está dando resultado. Lógico. Agora eu quero triplo, eu quero quadro. E não é ser justo, preço justo, sem mexer em preço. Então, assim, eu tenho sonhos constantes. Eles vão se renovando, eles vão cada vez sendo maiores que seja. Eu sonho alto mesmo, sempre sonhei alto. Uma coisa que eu nunca sonhei ser famoso. Então, eu quero ter uma música que toque na rádio. Até pode ser pela música, não por mim. Porque eu quero disseminar a música. A minha ideia, eu tenho várias músicas que eu gosto muito, que eu gostaria que as outras pessoas escutassem. Nunca tive, eu quero ir no Faustão, nunca tive esse sonho, nunca tive essa projeção, nunca foi a minha ideia. Então, assim, todos os meus sonhos são renováveis. Mas é legal que isso, tem pessoas que vão pro Faustão, mas não vivem de música, né? Essa é a diferença. Vários. Mas assim, aquela pergunta final da Dani. A Dani. O seu sonho Sim. é o mesmo em toda a sua banda? Como é que você sabe qual é o sonho deles? Eu sei vários sonhos. Eles amam música. Isso é uma coisa que é visível para qualquer um que conhece as pessoas que estão ali. Vou citar o Vitor, por exemplo. O Vitor tem uma agência de publicidade. Ele toca bem antes de mim, inclusive. Desde os 10 anos de idade, o pai dele, Jamil, grande amigo, grande músico também. Ele ama música. Não é a profissão dele principal, mas ele ama música. Dá pra ver todas as vezes que a gente se encontra para tocar. A paixão que ele tem por isso. Esse é o denominador comum. A paixão pela música e às vezes, assim, tem lugares que a gente toca que a gente ganha muito dinheiro, tem lugares que a gente não toca e ganha pouco dinheiro. E a felicidade é a mesma, né? Tem lugar que a gente toca para 13 mil pessoas e tem lugar que a gente toca na cervejaria, por exemplo. Na última sexta-feira tava lotado, mas lá é pequeno, então tem umas 150 pessoas no máximo e a felicidade é a mesma. Na banda, na Musics, na outra banda, na Musics, engraçado, é muito fácil identificar os sonhos. Então eu tenho um guitarrista, o Eric, que é um meu grande parceiro. Ele é um cara extremamente técnico, ele gosta de técnica, ele quer ser um super guitarrista, ele é um super guitarrista, ele vai ser cada vez mais. Então ele faz workshops pelo Brasil, com grandes nomes do país, o Eduardo Danu e o Kiko Loureiro, são grandes nomes do Brasil, ele leva isso, e ele sonha em ter uma marca, Eric. E eu acho lindo isso, eu sempre que posso, tento incentivar ele de alguma maneira, né? Tem vários sonhos ali. Eu acho que assim, o sonho principal é você fazer uma coisa que você ama ganhando dinheiro, para você sustentar o sonho. Então eu acho que esse é o denominador comum também. Então, senhores líderes, saibam o sonho das suas equipes. Só para encerrar. Sim. Como que você, se você pudesse ousar, né? Que acho que você nunca trabalhou dentro de uma empresa. Já? Na verdade... Uma empresa assim, uma organização... Não, isso não. Dentro da sua empresa, a Sim. gente sabe, mas dentro de uma empresa, do jeito que a gente conhece... Não, na empresa não, bater ponta, Se você fosse ousar de dar uma sugestão para os líderes que estão nos assistindo, o que você sugeriria para esses líderes? Para eles levarem alegria para dentro das organizações, para dentro das equipes delas? Muito boa pergunta. A música é um caminho universal. Não existe nenhuma sociedade no mundo, as mais longínquas, que não tem uma representação musical.
Até hoje, a humanidade não descobriu nenhuma sociedade, qualquer que seja, indígena, que não tem representação musical. Nem que seja batidas. Todas elas têm. Isso é necessidade do ser humano. Se você priva o ser humano disso, que é uma coisa que já vem da batida do seu coração tem um ritmo específico. Provavelmente você está privando ele de ser feliz também. Através da música eu aprendi várias coisas que eu utilizaria em qualquer empresa. Por exemplo, na musicalização infantil. Eu fiz musicalização infantil quando eu era menorzinho, assim, nenezinho. Provavelmente lá eu entendi os sons, eu reconheci sons, reconheci notas escritas e até cores. Porque essa cor aqui é uma notinha, tem essas semelhanças com cor. A gente trabalha muito com cor na música também, porque é visual e sensitivo. Algumas cores são mais fortes, que são os sons fortes. Essas semelhanças. Através da musicalização infantil, eu também consegui trabalhar melhor em grupo. Porque você imagina você estar numa banda, né? E você está tocando muito alto. Você toca alto demais. Você está se ouvindo. Quer dizer que você, uma hora ou outra, você não vai ouvir o que a outra pessoa está fazendo. Se o guitarrista toca alto demais, ele não vai ouvir a bateria. A bateria é responsável pelo ritmo. Se ele está tocando alto demais, ele não escuta o ritmo, ele vai atrasar ou ele vai avançar no tempo. Exatamente como numa empresa. Se você, por um acaso, não escuta seus companheiros, não trabalha em equipe, não tem a sinergia que você tem que ter dentro de uma banda, você vai errar com alguém. Ali, alguém vai ter que te dar um puxão de orelha. Falar, você está correndo? Então, assim, saber ouvir, saber entender, saber a hora de ficar quieto. Então, assim, tem o guitarrista, o baixista, ou o tecladista, que você tem que parar de tocar. A coisa mais importante da música que existe chama pausa. Olha que engraçado. Né? O cara que sabe dar uma pausa bem colocada, esse cara, geralmente, são os melhores músicos do mundo. Porque a gente pode pensar que o músico que tem a técnica, ele tem a técnica. Aquele melhor guitarrista do mundo, Steve Vai, é um dos melhores guitarristas do mundo, de todos os tempos. Mas ele sabe exatamente quando parar. Ele sabe exatamente quando parar. Ele faz as notas certas. Ele faz do jeito certo, porque ele sabe parar. Muito bom. Xuxa, eu Aula te de liderança contrataria, com certeza, em qualquer empresa que eu fosse fazer processo seletivo. Obrigado. Não é? Muito legal. Muita gratidão aí Gratidão. por agradeço. estar conosco. Adorei. As perguntas que não foram respondidas, que tem outras perguntas, depois a gente vai entrar lá na TV e te Legal. responde pelo Facebook. Gratidão pela participação de todos. Gratidão pela sua aula aqui de liderança. A gente não falou de teoria, a gente falou de prática. Então, para quem assistiu esse programa, tem bastante exemplos para poder lidar com a sua equipe. Muito bacana, né, Cris? Esse é o nosso programa Consciência Empresarial, Exatamente. justamente busca isso. Esse é o nosso objetivo, de trazer a prática do dia a dia. E o Xuxa fez uma inovação aqui no nosso programa. Ele falou de música, ele falou de uma empresa que foge um pouco dos padrões das pessoas que a gente está trazendo, Verdade. mas trouxe um exemplo fantástico de liderança e foi perfeito, Xuxa. Obrigado. Muita gratidão. Eu que agradeço o E convite. a gente só estará aqui novamente no dia 8 de maio, porque a próxima segunda-feira será um feriado. E então estejam presentes aí que no dia 8 nós estaremos com vocês novamente. E traremos o tema do dia 8 na sequência, estará divulgado no TV Conexia e em breve nós comunicaremos. Estamos precisando de uma confirmação para trazer uma pessoa especial para vocês no dia 8. Então não percam. Pessoal, Consciência Empresarial, toda segunda-feira às 8h30 da noite. Gratidão pela participação de todos. Compartilhem. No final aí do live vai ter um linkzinho. Vocês dão lá um aceite para poder acompanhar a TV Conexa, todas as notícias que vão estar recebendo no dia a dia, todas as semanas. Gratidão pela participação de todos. Boa noite. Acabou!